se prepara para mergulhar em uma reviravolta épica que vai mudar o curso da história de Black Clover para sempre, assim como a apresentação do Lucius, que revelou seus planos de se tornar o Rei Mago Supremo, manipulando vários personagens para isso. O capítulo 360 pegou todos de surpresa com outra revelação bombástica. A linha do tempo que acompanhamos é a única em que o Asta se tornará o Rei Mago, por causa do poder divino que agora ele possui. Mas como isso foi acontecer? Essa análise do mangá vai te responder isso e muito mais agora. Fala galera, Charles Barros aqui. O capítulo eletrizante começa exatamente de onde o 359 parou, com a Noelle atacando a sua mãe, a Arcee Silva, com o seu rugido do dragão do mar. Só que dessa vez em sua nova forma. E só o nome desse poder me faz pensar que os planos do autor, o Yuki Tabata, já eram difundir a maga da Casa Silva com o Leviatã desde o arco do Templo Subaquático, lá atrás, ou até antes, o que mostra pra gente que a história não está sendo improvisada, como muitos fãs de Black Clover falam. Aqui, a Noelle está fundida com o deus antigo do Mar da Profecia, chamado de Leviatã, como eu expliquei na análise passada, e ela está mais poderosa do que nunca. Mas esse resultado só foi possível devido ao seu amor pelo Asta, e também a influência dele nessa realidade, como eu já vou explicar. Embora o novo rugido do Dragão do Mar esteja em um nível superior ao dos capitães do Reino de Clover, a Arcee Silva consegue passar por ele sem problemas, já que ela recebeu poderes do Lucius, se tornando uma paladina. Mas pela empolgação da Arcee, podemos dizer que as duas estão bem equiparadas quanto ao nível de poder que possuem, o que vai fazer dessa batalha bem equilibrada, a ponto de ser decidida com um golpe contra aquela que se descuidar primeiro. Na página seguinte, passamos a acompanhar a batalha entre o Yuno e o Lucius. E embora o garoto esteja resistindo ao vilão anti-carisma todo esse tempo, ele já parece bem cansado e ferido. Afinal, não deve ser nada fácil se equiparar à velocidade do vilão, nesse ponto da história. E o Lucius até explica como seu oponente consegue acompanhá-lo. Juntando as magias de vento e estrela dos seus dois grimórios, o Yuno consegue aumentar muito a sua mobilidade, a ponto de prever os movimentos do vilão para se esquivar dele. Mas não é só isso. O vilão percebe que à medida que o tempo passa, a velocidade do Yuno só aumenta, deixando o Lucius confuso. E ele até tenta pegar o Yuno de surpresa, com o espírito de Notus, que tomaria de vez o controle da alma do garoto, mas é repelido no último segundo por um escudo de vento que não podia ser destruído. Uma magia única e inesperada pelo vilão. Lembrando que o Yuno é o único personagem da história que possui dois grimórios, como eu explico bem nesse outro vídeo aqui. E eu gosto de sempre lembrar isso para justificar de onde ele tira tanto poder. E por isso que ele atingiu o ponto de singularidade, como bem avalia o vilão no capítulo 356. Uma singularidade representa um ponto no universo onde as leis da física simplesmente se quebram. Por isso, o Lucius se torna incapaz de observar o futuro com precisão, deixando várias margens para fraquezas em seus planos, como uma brecha para ataques em super velocidade do Yuno, por exemplo. Ou pelo menos era isso que ele achava. Porque até mesmo esse aumento de poder repentino do Yuno só é possível devido ao novo poder divino do Asta. Yuno fala que não vai durar muito contra esse tipo de oponente e que precisa acabar com isso no seu próximo ataque. Enquanto isso, o Lucius tenta entender em pensamento que viu dezenas de milhares de futuros, assim como o Doutor Estranho em Guerra Infinita, e que só em um deles ele perde, que é onde o Yuno se torna o Rei Mago do Reino de Spade e dominava seu grimório de magia estelar com perfeição. Só que mesmo esse Yuno de outra realidade demorou vários anos para se equiparar ao vilão em nível de poder. Então alguma coisa não estava batendo. Lucius até se corrige e diz que esse Yuno está ainda mais forte que aquele lendário do Reino de Spade e passa a procurar pela anomalia que está causando tudo isso. Enquanto observa, ele se depara com a Noelle, que se fundiu com o Leviatã e está extremamente poderosa, a ponto de bater de frente com uma das suas paladinas mais fortes até então. A Mereoleona também não deveria ser capaz de vencer o Morris, como fez nos capítulos passados. E o Fuego Leão, que está quase derrotando 4 paladinos ao mesmo tempo, nem deveria ter sobrevivido ao ferimento que sofreu no seu braço direito lá atrás. Tudo parecia estar diferente do que o Lucius tinha previsto e bem debaixo do nariz dele. Mas o que diabos estava acontecendo? O que ele não estava vendo? Quando o Lucius finalmente se toca do que todos nós já sabemos, ele baixa a guarda e recebe um poderoso ataque do Yuno, que diz que dessa vez não vai deixar o Asta roubar a glória dele em batalha, desferindo o último golpe no inimigo, como ele sempre fazia. Lucius ainda fala que esse mundo é um futuro do qual ele não foi capaz de ver, um mundo que foi fortemente influenciado pelo Asta, ou melhor, pela sua presença determinante. O autor não chega a dar um nome para esse poder divino do Asta, mas para simplificar, chamaremos esse poder apenas de efeito Asta. Explicando, o Lucius foi capaz de ver milhares de possibilidades no futuro, onde ele sempre vencia e fazia o seu próprio Tsukuyomi infinito. E entre todos esses, em apenas um, ele poderia perder, que era onde o Asta estivesse vivo e o Yuno
fosse o Rei Mago do Reino de Spade. Por isso, ele se agarrou tanto a essa realidade, que seria o futuro mais distante daquele onde seus planos não funcionavam. Por isso, ele acabou com o Asta e fez pouco dessa versão do Yuno com quem estava lutando, até ser surpreendido pelo efeito Asta. Mas para entendermos o que é o efeito Asta, precisamos voltar lá no início da história, quando Asta e Yuno ainda moravam juntos. Desde o início, Yuno e os outros moradores de Raj eram influenciados pela determinação do Asta e o seu maior poder, de nunca desistir. Logo, os irmãos adotivos se tornaram rivais e ambos cresceram se espelhando um no outro. Depois que Asta chegou nos Touros Negros, vemos o efeito Asta funcionando a todo vapor, influenciando não só o Capitão Yami, como todos os membros do esquadrão, incluindo a Noelle, que apesar de ser da realeza, era tida como pária pelos membros da sua própria família, embora a gente fosse descobrir depois que não era bem assim. Logo, a influência do Asta se estendeu não só nos Touros Negros, como em cada canto do reino de Clover, incluindo a Mereoleona e o Fuego Leão, citados pelo Lucius. Não demorou muito e a notícia de um plebeu que era capaz de bater de frente com qualquer membro da realeza chegou nos ouvidos de todos, tanto de membros de outros esquadrões quanto nos ouvidos dos inimigos, que muitas vezes foram até convertidos pela influência do plebeu Gasguito, o que mostra o quão poderoso é o efeito Asta. Por isso, para o Lucius, Asta é a falha desse mundo, uma anomalia que não pode ser calculada e que ameaça todos os seus planos, e por isso ele precisou acabar com ele de vez. Então, se o efeito Asta continua acontecendo, mesmo com a sua morte, só pode significar que o Asta ainda está vivo. E foi essa a conclusão que o vilão chegou nesse capítulo, antes de receber o golpe dado pelo Yuno, Full Power. Mas embora essa seja até uma boa reviravolta na história de Black Clover, ela não deixa de ter alguns furos de roteiro. Como o Lucius não percebeu isso, a começar pelo momento em que o Asta foi teleportado do reino de Clover lá para o País do Sol, a milhares de quilômetros de distância em um único instante, antes de ser morto pela compincha do vilão. Isso me incomodou bastante na época. E o capítulo 360 me trouxe esse mesmo sentimento, porque não é possível que um vilão dessa magnitude, com poderes tão vastos, não tenha visto esse futuro tão parecido com aquele que ele queria evitar. Só que o efeito Asta, meus amigos, explica tudo de forma brilhante, ou quase tudo. Vamos começar explicando pelo Fuego Leão, que estava em coma por ter perdido seu braço direito, e só conseguiu sobreviver nessa realidade porque recebeu a Salamandra, o espírito do fogo. Mas você lembra o que aconteceu antes disso? A Salamandra foi derrotada pela antimagia do Asta, lá no Arco da Rainha das Bruxas, abandonando a Fana e indo ao encontro do capitão dos Leões Carmesins. Sem falar da influência da personalidade do Asta, depois de conhecer o Fuego Leão, durante aquela invasão do reino de Clover. E por causa da ausência do Fuego Leão, que estava em coma, a Mereoleona foi alçada ao posto de capitã do esquadrão, tendo que treinar e se provar cada vez mais, culminando naquela batalha crucial dela contra o Morris Paladino. E antes disso, ela fez da determinação do Asta exemplo para vários membros do seu esquadrão, naqueles treinamentos em cima daquele vulcão. Já a Noelle, além de ter se apaixonado pelo Asta, ela viu nele alguém que podia se espelhar. Para ela, se um plebeu sem magia alguma era capaz de superar qualquer obstáculo e conseguir realizar seus sonhos, ela, como uma membro da realeza e alguém que já tinha nascido com uma mana fora do normal, também conseguiria. Sem falar que o Asta também foi crucial para que a Noelle conseguisse sua vingança contra o Medícula, o demônio responsável pela morte de sua mãe. Sem falar dos membros dos outros esquadrões, que em sua maioria tinham o Asta como um camponês sem educação, e que hoje brigam para lutarem ao lado dele, em um arco bem parecido com o do Naruto até o final de sua luta contra o Pain. Cada pequena ação e cada palavra inspiradora do Asta a outras pessoas funcionam como uma espécie de efeito borboleta, até culminarem os acontecimentos que vemos hoje. Separadas, essas ações não são nada, na história como um todo, só que juntas, elas são capazes de quebrar a linha do tempo ameaçadora que o Lucius estava tentando tornar realidade. Acho que isso resume bem o poderoso efeito Asta. E a explicação final que pode ter feito o Lucius não enxergar que o Asta estava interferindo nos seus planos pode ser aquele momento em que vimos o garoto cheio de inseguranças e medo de falhar durante o seu treinamento lá no País do Sol. Ali, o Asta estava irreconhecível e com medo de que não tivesse mais para onde evoluir. Mas como já cansamos de ver com o Yuno, o autor de Black Clover sempre vai dar um jeitinho para que seus personagens se tornem ainda mais fortes, superando seus limites. Mas vamos ser honestos, todo mundo sabe que o Lucius não foi derrotado com aquele golpe do Yuno, embora tenha sido muito poderoso. É claro que ele só está brincando com os magos e se preparando para o verdadeiro clímax da batalha, que será quando o nosso querido Asta chegar. Eu estou muito ansioso por esse momento e aposto que você também. Tudo indica que a Noelle
o Yuno e o Asta lutarão juntos contra o maior vilão que Black Clover já teve, que tentará a todo custo mudar o curso da história, que está agora nas mãos desses 3 jovens magos. Não perca o próximo capítulo dessa história épica, que vai mostrar o começo da grande batalha final, e também o retorno daquele capaz de quebrar realidades, o Asta. E para não perder a próxima análise igualmente épica, se inscreve no canal e ativa as notificações.